Memphis Depay, que aliás gosta que o chamem de Memphis, não de Depay, por causa do pai, que o abandonou. Ele prefere ser chamado de Memphis. Tem até corintiano dizendo que vai fundar a Fielvis, em alusão ao fato de Memphis ser a cidade natal de Elvis Presley. Fielvis, veja você. Eu gostaria muito de ouvi-lo, com toda a sua experiência, sobre qual é a sua expectativa em relação ao que o holandês fará no glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista. Ô, Juca, eu estava vendo um treinamento do Memphis em Mônaco, num terraço. Corria para cá, corria para lá. Uma vista deslumbrante. Iates, eu não sei se um daqueles iates é dele, ou se ele alugou, ou se já passeou num daqueles iates. Ele sai de lá para ir para o campo do Corinthians, Arena Corintiana, Itaquera, que não tem nada a ver com o Mônaco. Ele vai ter que se adaptar, ele não fala português, ele chega com um bonde andando, ele tem que se adaptar aos buracos dos gramados brasileiros, às arbitrais, aos VAR, tudo que acontece por aqui, que é um mundo completamente diferente do que ele sempre encontrou. Na Holanda, na Espanha e tal. Mas só uma coisa que me intriga, tirando que é um disparate um jogador ganhar 3 milhões, um time que deve a Deus e todo mundo, né? Pagar 3 milhões por mês, mas ele parece, acho que o Marinho vai explicar depois, que ele tem maneiras, criou um clima, ele criou uma bolha, né, para poder receber esse dinheiro e não ficar tentando receber, como outros que foram embora, entraram na justiça, porque não recebiam. Mas uma coisa que me intriga é por que esse cartaz todo pro Memphis, hein? Chegou o Pelé, pô. Chegou o Mbappé. Então, sabe, eu não entendo. Tudo bem, o time está numa draga danada, está lá embaixo, está lutando para não ser rebaixado no Brasileiro, mas tem chance na Copa do Brasil, tem chance na Sul-Americana. Mas quem é o Depay? O Memphis? É a 8ª maravilha do mundo? Não, é um bom jogador, um jogador que joga na Europa, jogou na seleção holandesa e tal. Mas transformaram o Memphis num dos maiores jogadores de todos os tempos do futebol internacional. Aliás, me intriga muito essa vinda de jogadores que vêm para o futebol brasileiro. O Paê, que joga no Vasco. Jogador meio em fim de carreira já. Tem técnica, tá refinada, vai, dorme, tá bom. Mas isso aí também. Agora o Vasco contratou um jogador suíço. Peguei a capivara dele, ele jogou em 4 times da Suíça. 4 times da Suíça, ou no futebol, vocês sabem. Melhorou um pouquinho. 2 times da Polônia e estava jogando no Gil Vicente, que é o 10º colocado no campeonato português. E o Vasco traz um jogador de 28 anos, com contrato de 4 anos, e recebido com todas as honras de grande jogador. Esse não tem o tamanho do nosso Depay. Mas estão transformando essa contratação do Corinthians numa tábua de salvação. Essa é outra coisa que pode atrapalhar ele aqui. Vai pesar sobre os ombros dele a ressurreição, a salvação do Corinthians. Vai se livrar do rebaixamento, vai trazer um título da Copa do Brasil, vai trazer um título da Sul-Americana. E ele não é super-herói, é um bom jogador, experiente, jogador internacional, mas que se machuca muito. Tem aquela história do exame médico dele que o Juca divulgou, né? Foi do André Hernan que divulgou, que ele tinha que fazer, na verdade, ele tinha que fazer uma série de jogos, cumprir uma série de metas lá no Atlético de Madrid. E ele não cumpriu essas metas de atuar tantos minutos com a camisa do Atlético de Madrid. E no exame médico dele, quem fez o exame médico foi o médico dele. Isso é uma novidade no futebol brasileiro, né? Inclusive no futebol brasileiro e no país, área do país, que é o rei do atestado médico falso, né? Isso saiu até uma matéria no Fantástico esse domingo sobre a quantidade de médicos que dão atestado sem conhecer nem sequer o paciente. Então eu acho que enche a bola. O corintiano tem motivo de estar, aquele corintiano raiz, de estar satisfeito? Tem. É aquele que não liga para as finanças, Juca, como você falou no início do programa. O torcedor, de modo geral, não liga para as finanças do clube. Ele quer ver se o time vai ganhar. Ele não quer saber se o juiz
meteu lá mano, se o gol foi legal, foi ilegal, se o time está falido, não está falido. Ele quer se livrar do rebaixamento, se possível, ganhar um título. Mas eu acho estranho essa badalação enorme, como se fossem os maiores jogadores de todos os tempos que vêm jogar no futebol brasileiro. Pode ajudar, mas não é isso tudo, não, gente. Tem gente até fazendo comparações com a contratação do Ronaldo Fenômeno. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Embora também fosse uma aposta e também ele, né, viesse de problemas físicos e tal, mas brasileiro, era o maior jogador do mundo num determinado momento, nada a ver com o Memphis Depay. Mas o Marrinha, primeiro, espanhol ele fala, né? Porque pelo tempo que passou no Atlético Atlético de Madrid, também, né? E Barcelona, eu suponho que ele fale espanhol, o que torna menos complicada essa adaptação. Mas eu queria te ouvir sobre a sua expectativa em relação ao que ele poderá fazer aqui e essa história de até que ponto, de fato, o Flamengo, em determinado momento, pôde estar na rota do Depay. Tá. Então, o Flamengo, de fato, perguntou para quem estava representando o Depay se haveria a possibilidade. Só que o negócio com o Corinthians já estava mais avançado e o valor era muito alto, né? Como podemos ver, o valor fechado é de 70 milhões de reais por 2 anos Flamengo, e 4 meses. Não, né? Para o Flamengo, que está endividado. Muito alto para o Flamengo, que está endividado. É o valor alto para o futebol brasileiro. Ele é o maior salário do futebol brasileiro. Né? Vamos colocar aqui, é o maior salário do futebol brasileiro. Ganha muito mais que todas essas outras estrelas, Gabigol, Pedro. Se você botar em custo mensal dele, você falou 3 milhões, não chega a isso, mas é 2.700. Vai. É uma coisa nesse sentido. E a informação que eu tenho sobre o contrato é que tem bônus para tudo. Bônus para gol, bônus para jogos, para participação em jogos, para eventuais títulos, né? O título, acho que ele pode mais participar é agora o da Sul-Americana, porque já vimos que ele não pode se inscrever para a Copa do Brasil, e o Corinthians está fora, obviamente, da disputa do Brasileiro. Então tem todos esses bônus postos aí. E aí outra informação que eu tenho é sobre a forma como foi amarrado o contrato para que, se tiver qualquer problema de pagamento, ele vá para o tribunal da FIFA diretamente, para ser a jurisdição na FIFA, para você ter um mecanismo mais rápido, porque a gente tem o tribunal aqui no Brasil, né, que é o da CBF, que é mais lento, o andamento dele é mais lento do que o da FIFA. Então tem esse tipo de garantia, além de uma aceleração da dívida se eventualmente o Corinthians deixar de pagar alguma parcela para ele. Ou seja, começam a ter, acumulam-se valores a mais se você deixar de pagar. A informação que eu tive é que, assim, se o Corinthians deixar de pagar alguma coisa, vai ficar uma situação muito complicada para o Corinthians. Contando todo o contrato. E o contrato é feito diretamente com o Corinthians, não tem nenhuma relação com o Esportes da Sorte, patrocínio, esquece essas coisas, é feito diretamente com o Corinthians, o garantidor é o Corinthians. Se o Corinthians está recebendo um dinheiro lá da Esportes da Sorte para pagar eventualmente uma parte, é uma questão do Corinthians lá com a Esportes da Sorte, inclusive uma empresa que está sob investigação de lavagem de dinheiro, né? Seria certamente uma boa ter bastante cautela com o relacionamento com ela. Enfim, hoje o clube tem contrato de patrocínio, claro que não vai romper de uma hora para outra, mas tem que ficar de olho com o que está acontecendo na investigação policial da Esportes da Sorte e do dono dela, né? Pode chegar no fim do ano e não ser aprovada a autorização para a Esportes da Sorte continuar funcionando como casa de aposta e ela não poder patrocinar o Corinthians. E aí? Como é que fica essa situação? Eu cometi uma ironia que eu acho que você não percebeu, quando eu falei um valor muito alto para o Flamengo. Para o Corinthians, não, evidentemente. O Flamengo é um clube endividado. Flamengo. Eu sei, alto para eu sei. Qualquer clube brasileiro. Acho que é um valor assim, significativo. Mas que pensa se o Corinthians estivesse super bem, ainda assim seria um negócio muito arriscado. Sim, mas eu queria exatamente, eu fiz essa ironia para introduzir este tema. Você acompanhou de perto todo o processo de recuperação financeira do Flamengo. Ao fim e ao cabo, olhando de uma perspectiva histórica e olhando para o que é o Flamengo hoje,
Você acha que isto foi didático para o torcedor, aquele torcedor que reclamava que o Flamengo estava ameaçado de cair, eu quero que se dane a dívida, o Flamengo tem que ter time, e que depois viu o Flamengo reflorescer? Você acha que isso teve um caráter didático ou o torcedor do Flamengo não aprendeu nada com isso? Amanhã, se para ganhar a eleição meterem o pé na jaca, o torcedor vai ficar feliz? Eu acho que sim, houve esse processo didático, primeiro porque durou muito tempo, e segundo porque os resultados no final foi assim, ó, estamos prometendo sacrifício, mas vai ter um pote de ouro no fim do sacrifício. E apareceu o pote de ouro, ganhou 2 Libertadores, 2 brasileiros. Se não tivesse tido o pote de ouro no final, não tivesse acontecido um resultado esportivo, ia ser difícil que o processo didático tivesse acontecido. Mas sim, eu acho que uma boa parte da torcida do Flamengo teve esse processo de entender a importância de você ter as finanças em dia. O que não quer dizer que não vai ter vários torcedores que vão pedir aceleração, porque todos os torcedores, no final das contas, eles são iguais na essência. Eles pensam no futebol da seguinte forma: isso aqui é minha área de escape. Eu tenho um monte de coisa, um monte de pepino na minha vida para resolver. Eu vou ficar me preocupando com isso aqui também, querendo ser a freira no puteiro, né? Como a gente fala, quer dizer que o meu time seja E não tem uma compreensão, eu acho que no início, de que se você ajeitar as finanças e fizer a coisa paulatinamente, você vai ter ganhos lá na frente. A pessoa é imediatista, porque aquilo ali é uma área de escape para ela. Acho até compreensível. Mas o resultado desse imediatismo da torcida é ruim em geral. Ela pressiona por um gasto maior, e esse gasto maior ferra o clube e ele vai entrando no ciclo que está o Corinthians há anos, né? E que teve outros clubes. Cruzeiro, enfim, tiveram que virar SAF, Botafogo, Vasco, todos que passaram por esses processos que a gente viu. Eu acho que no caso do Flamengo teve esse didatismo da torcida, mas eu não acho que nenhum clube tá livre de meter o pé na jaca de novo. A gente está aí posto, e esses riscos estão postos para qualquer um desses clubes, e vai ter eventualmente momentos que a torcida pode se irritar muito com falta de resultados e começar a exigir que se acelere absurdamente para resolver, porque o que vê ali na frente é aceleração de gasto, e o clube cai nessa armadilha de novo. Eu acho que ninguém está livre dessa armadilha, mas sim, quando você tem um processo lento de recuperação e você vê um resultado no final, você você ensina, digamos assim, a torcida, né? E eu acho que o Flamengo passou por isso, o Palmeiras passou, de uma certa forma o Grêmio passou em determinado momento, só que eu acho que o Grêmio perdeu um pouco a mão quando o Romildo ficou ao 3º mandato. E isso também é um ensinamento para os outros clubes. Que a perpetuação parece boa quando o gestor é bom, que era o caso do Romildo, mas ela vira vinagre. Aconteceu com o Juvenal também. Né? A gente viu também. É um grande gestor, precisa ficar mais tempo e tal. E os 3º mandatos foram muito ruins. Né? O Juca, a Argentina, como é que está? Está 2-1, terminando o jogo. 50 minutos, faltam 2. Foram dados 7 minutos. E outros jogos também, né? O Rubens podia passar, porque a Venezuela está jogando, está ganhando. Não, a Bolívia estava ganhando. A Bolívia estava ganhando do Chile, no Chile. Venezuela estava empatando com o Peru 0-0. Eu não sei belo jogo. Belo jogo. Ô Zé, você acha que é por aí mesmo? Quer dizer, que essa descrição que o Rodrigo faz do torcedor padrão é essa. Lixe-se o cofre, quero títulos. Mas é claro, Juca. Isso se aplica em outros lugares também, né? A política, por exemplo. Mal comparando. A gestão do país. Né? Não vem com o negócio de bons projetos para a cidade, melhorar o transporte, a saúde, a educação. Não. Isso não serve. Mais um agradozinho aqui no meu pedaço, resolve. Equador 1, Peru 0. Equador 1, mas esse jogo ainda está bastante em andamento, que começou depois, e a Bolívia está ganhando do Chile de 2-1 no Chile. Pô, a Bolívia não fazia gol fora, conseguiu fazer 2, o Chile está bem, hein? Havia anos, o Chile está uma draga, né? Uma draga. O Chile hoje é o pior time de todos os 10, né? Impressionante. Talvez rivaliza com o Peru, né?
Impressionante para quem já teve... né, a geração, depois que aquela geração envelheceu, né, a geração do Vidal, do Vargas e tal, eles não conseguiram renovar o próprio Sanches também, né? Isso, exatamente. E Venezuela 0, Uruguai 0 aos 30 minutos do primeiro tempo, na Venezuela. Muito bem. Então, vamos falar... Bom, temos uma rodada de Copa do Brasil, todo mundo sabe. Amanhã, o primeiro jogo, Corinthians e Juventude, sai o primeiro semifinalista, Juventude jogando pelo empate, Corinthians precisa ganhar por um gol para levar para os pênaltis, para repetir a história que tem feito lá em Itaquera. Se ganhar por 2, classifica direto, né? E depois temos, na quinta-feira, os outros jogos, né? Atlético Mineiro e São Paulo. Tem o jogo do jogo do Vasco também, né? Flamengo e Bahia. E tem amanhã o Vasco amanhã também. O Vasco e Atlético Paranaense. Vasco é amanhã. Na amanhã, quinta são esses 2 jogos que você falou. Corinthians e Juventude, quinta, Atlético Mineiro e São Paulo e Flamengo e Bahia. Tá certo. Muito bem. Esses são os jogos que definem os semifinalistas da Copa do Brasil. Lembrando que estão definidos os finalistas ou as finalistas do Brasileirão Feminino. Corinthians e São Paulo vão fazer as 2 finais. Primeiro jogo domingo, 10h30 da manhã, no Morumbi, São Paulo e Corinthians. Segundo jogo, no outro domingo, no mesmo horário, Corinthians e São Paulo. Primeira final do São Paulo, 8ª final seguida do Corinthians. Nessas 7 finais das quais o Corinthians participou, as Brabas ganharam 7. Perderam uma em 2019 para a Ferroviária nos pênaltis. Em Parque São Jorge, diga-se de passagem. Foi uma coisa heróica das guerreiras grenás. Qual